Olá, tudo bem? Eu sou a professora Daniele e nós vamos ver um pouquinho agora a respeito dos sistemas de coordenadas. Uma vez que a gente faz a representação das formas e dimensão terrestre, a gente tem que utilizar algo que vai nos permitir representar de fato o que a gente vê nas diversas formas que nós temos aí de representação da Terra. E para isso a gente vai utilizar os sistemas de coordenadas. Nós vamos começar aí a ver de forma mais detalhada os sistemas de coordenadas topográficas. Bem, como eu disse anteriormente, após definir a melhor forma da Terra, buscou-se definir a melhor forma que a representasse. Nós vamos fazer isso com os sistemas de coordenadas. Então, nós temos aí o desafio de representar os pontos na superfície terrestre com o seu posicionamento, descobrindo dessa forma aí as dimensões de uma porção delimitada ou uma porção maior da Terra, e nós vamos ser auxiliados aí com sistemas de coordenadas. Ok? Esses sistemas de coordenadas, eles foram concebidos pelo ITRS, que é o Sistema de Referência Terrestre Ideal. Bem, nós vamos começar aí com as coordenadas topográficas. Como que nós adquirimos aí essas coordenadas topográficas? Nós temos aqui o nosso plano, o plano cartesiano, com os eixos x, y, que nos fornecem aí o posicionamento topográfico dos pontos, e nós temos aqui um outro eixo, que é o eixo z, que vai nos fornecer aí a altitude ou cotas, que são as alturas dos nossos pontos, tá? Nós temos aí uma diferença entre altitude e cota, que a altitude ela é dada com base no nível médio dos mares e a cota é baseada num plano arbitrário, tá? Então nós temos aí o eixo x, y e z, que é o nosso plano topográfico. Bem, então nós temos aí esse sistema plano retangular, onde nós vamos ter o eixo do y representando a direção norte e sul, o eixo x que vai representar aí a direção leste-oeste, e essa terceira coordenada, como eu expliquei, nós vamos ter representadas as cotas ou as altitudes. Bem, vale dizer que esse sistema de coordenadas topográficas, ele é um sistema arbitrário. Ou seja, eu vou definir o valor de origem desse sistema de coordenadas, ok? Eu vou definir aqui a minha origem, tá? Nesse primeiro vértice. Como que eu vou determinar esse primeiro vértice? É onde eu posiciono o meu equipamento. Então, eu vou fazer a instalação do meu equipamento topográfico, tá? E a partir deste primeiro ponto é que eu vou definir aí o meu plano topográfico. É muito interessante porque para a gente não ter coordenadas negativas, essa origem aqui, ela não é zero. Então, a gente determina valores altos aí para x, para y, lembrando aqui na sua origem, e a partir desses pontos aí, nós vamos ter outros pontos de coordenadas que não sejam negativos. Porque se a gente começa o nosso levantamento aqui e por um acaso a gente pega um ponto para cá, fora desse primeiro plano, se a gente fosse olhar aí no eixo cartesiano, para o lado de cá a gente teria coordenada negativa em x. Para cá a gente teria coordenada negativa em y. Para que isso não aconteça, a gente adota valores bem altos aqui para esse ponto inicial. Nós temos aqui um exemplo de uma planilha de coordenadas topográficas, onde nós temos aí discriminados os pontos com a sua descrição e o valor das suas coordenadas para x e para y. Nesse exemplo aqui, nós temos nessa primeira coluna o nome dos pontos. Então, aqui nós temos ponto 1, 2, 3 e assim por diante. Aqui na descrição, nós vamos descrever o que é aquele ponto. Quando a gente faz um levantamento topográfico, a gente quer descrever determinada área. Então, a gente coleta vários pontos aí e dá nome a esses pontos para facilitar no momento em que nós vamos fazer a representação desse levantamento topográfico, que é a planta, a apresentação da planta topográfica. Então, aqui nós temos algumas descrições. O ponto 1 é um ponto que foi coletado na rua, a gente pode também chamar de ponto de bordo, de estrada, tá? Nós temos aqui um outro exemplo, o ponto 25 é um ponto de muro, o ponto 29 é um ponto de edificação. Então, nós temos aqui todas essas descrições para cada ponto, tá? Outra informação relacionada a esses pontos é a sua localização. É aí que a gente vai entrar com o conceito de coordenadas, Então, nós temos um valor para as coordenadas em x e em y. Dessa forma, a gente consegue posicionar esse levantamento, esse dado que foi coletado em campo.
Aqui nós temos, né, um exemplo do nosso plano topográfico. Então, nós temos aqui o eixo X, este ou leste, e o eixo Y na direção norte. Nós temos aqui vários pontos topográficos inseridos. Todos esses pontos aqui possuem uma coordenada tanto em X quanto em Y. E é a partir desses pontos aqui que a gente vai fazer a ligação e vai fazer o desenho da planta topográfica, que é nosso objetivo final, que é a forma que a gente representa um levantamento topográfico, né? E um levantamento geodésico também, né? Nós estamos aqui falando de geodésia, é importante ressaltar que quando a gente coleta dados, tanto topográficos quanto geodésicos, a gente coleta em campo pontos, vários pontos. Então, todos esses pontos vão ter várias informações, né, geocodificadas. Umas das informações são as suas coordenadas que terão posicionamento e nós temos aqui todos esses pontos posicionados com as suas coordenadas em X e em Y. A partir desses pontos, a gente vai fazer o desenho da planta topográfica. Então, a gente faz a ligação daqueles pontos, representando assim o que aquela área nos mostra, ok? Aqui eu vou mostrar um pouco que as coordenadas topográficas, primeiro a gente trabalha com coordenadas polares e depois a gente vai vir para coordenadas cartesianas. Então, nós temos aqui esse ponto de estação, que é onde eu estaciono o meu equipamento, onde eu coloco o meu equipamento para começar o meu levantamento, né? Ele é o primeiro ponto. Depois desse ponto, eu tenho um ponto de ré, que é onde eu vou fazer a minha referência, ok? Então, aqui eu vou referenciar o meu levantamento. Aqui eu vou zerar o meu equipamento. Então, eu vou colocar meu ângulo aqui de 0 e vou ter tanto um ângulo, que nesse caso é 0, e uma distância nesse alinhamento. A partir deste primeiro ponto, eu coleto um outro ponto que eu chamo de vante. Tá? Então, eu levo o meu prisma lá, naquele ponto, e vou ter também uma distância desse ponto de estação até ele, e vou ter aqui, ó, a abertura de um ângulo. Quando eu tenho aí o trabalho e coleto dados de ângulo e distância, eu vou estar coletando aí, estarei coletando coordenadas polares. Tá? Então, ângulo e distância são as coordenadas polares, que são as coordenadas utilizadas também aí na topografia. A partir dessas coordenadas polares, eu faço todo o cálculo, tá? E consigo chegar nas coordenadas cartesianas e nós vamos ver isso. Após coletar esse ponto de vante, eu vou aí coletar os meus pontos irradiados, que são os pontos que vão descrever de fato a minha área levantada. Então, aqui eu tenho um ponto de árvore, ele é um ponto irradiado, eu preciso coletar. O que eu faço então? Eu levo o meu equipamento para a árvore e faço a coleta desse ponto irradiado, ok? Eu tenho aqui uma casa também que eu preciso fazer o levantamento. Então, daqui eu não consigo visualizar essa casa, então há necessidade de mudar o meu equipamento de lugar. Então, o ponto que estava estacionado aqui vai ser estacionado aqui, então aqui é um novo ponto de estação. A partir desse ponto, eu vou coletar todos os dados dessa casa. Então, eu faço uma nova ré, para ter uma nova referência aqui, zero o ângulo novamente, tá? Coleto a distância, então aí eu tenho mais coordenadas polares, é um conjunto de coordenadas polares, faço avante aqui e depois vou coletar todos os pontos dos vértices da minha casa, que são pontos irradiados. Então, o meu prisma ele vai em todos esses pontos para eu coletar esses dados, tá? E eu vou ter aqui várias distâncias e vários ângulos, tá? Então, eu vou coletar em campo coordenadas polares, ângulo e distância. Vou fazer o cálculo e vou transformar em coordenadas polares, e coordenadas cartesianas, desculpem. Então, eu tenho aqui agora os mesmos pontos que eu coletei em campo, só que agora no eixo X, né, na orientação leste-oeste, e o eixo Y na orientação norte-sul. Então, agora, aquele ponto que antes era de coordenada polar, que era ângulo e distância, agora tem coordenada cartesiana, x e y. Tá? Então, vai ter um valor para o x e outro para o y. E assim vai acontecer com todos os outros pontos. Bem, nós vimos aí um pouquinho a respeito das coordenadas topográficas e eu te aguardo para a próxima aula.